estou na carne. Nesses dias eu creio que Deus está procurando uma geração que tenha a Bíblia, a palavra do Senhor grudada em suas mãos. Mãos fala de obra, mãos fala de trabalho. Deus nesses dias quer uma geração que trabalha sim, mas que tenha a palavra firmada em suas mãos, porque não é pela força do nosso braço, mas é pela força de Deus em nossas vidas. E eu creio que Deus convocou essa geração. A nossa oração nesses dias foi: Deus, traga quem precisa vir. Traga quem precisa ser ativado, quem precisa ser influenciado de uma forma positiva para ser uma bomba no império das trevas. Por isso eu creio que você que está aqui nesses dias, você faz parte dessa geração. E nesse ano Deus falou conosco, é ano de nós gerarmos esse ambiente. Não podemos somente receber isso, amém, galera? Precisamos influenciar. Como eu disse ontem, hoje, nesses dias, o mundo ele está de uma forma totalmente corrompida. Nesses dias festeja-se a carne. O mundo nesses dias está... Ontem eu passei na minha sogra para buscar minha filha, e estava passando alguns jovens do outro lado da rua, amaldiçoando todo mundo, chapado, muito louco. E o mundo está assim. Quando acabar esse retiro, nós vamos lá para fora, sabe o que nós vamos encontrar? Meninas grávidas, sem saber quem é o pai. Nós vamos encontrar jovens que conheceram a cocaína, o crack, a maconha e outras drogas e nunca mais vão sair disso. Nós vamos encontrar lá fora pessoas que estão com HIV porque se prostituíram nesses dias. Nós vamos ver famílias quebradas, pais longe de filhos, filhos longe de pais. E a questão é: qual é a resposta que nós vamos dar a tudo isso? Você foi gerado com um propósito. Você foi gerado para gerar um ambiente nessa geração. Um ambiente onde o trono de Deus que se move possa correr nessas ruas, nas ruas da sua cidade, e estabelecendo um governo de Deus sobre a terra. Aonde a nossa sombra vai curar pessoas. Aonde haverá uma manifestação. Nós nesse ano em Bebedouro, nós estamos pregando sobre amor e cuidado. O amor e o cuidado de Deus precisa tocar a nossa geração. Interessante que o rapaz que fez fazer a decoração, ele colocou aquele amor. Nós não pedimos aquilo, ele colocou por conta dele. Mas na hora que eu e a Fernanda vimos aquilo, nós vimos o cuidado de Deus, o toque de Deus. Deus está usando pessoas incrédulas para manifestar o que Ele quer para esse dia. Agora o pastor Arão disse algo ontem, e é interessante que muitos não viram isso aqui. Sabe por quê? Muitas vezes o amor no meio da igreja não é muito notado. Muitas vezes nós queremos revelação, profecia, palavra de conhecimento, mas esquecemos que o amor lança fora o medo. Sabe como que essa geração vai perder o medo? Se tiver amor. E nesses dias Deus quer gerar isso aos nossos corações, amém ou não? Por isso nós precisamos clamar por esse reino. E ontem o pastor Arão disse isso e ativou no meu espírito. O Espírito de Deus precisa de pessoas para manifestar. Quando o Espírito não acha pessoas, ele usou uma mula. Balaão estava totalmente alheio àquilo que Deus queria fazer. Deus levanta quem? Uma mula. Fala para a pessoa que está do seu lado: se você não se levantar, a mula vai clamar. E ainda por cima, se a mula não clamar, as pedras clamarão. Só que eu quero profetizar que na nossa geração mula nenhuma vai falar, porque tem profeta nesse lugar. Eu não aceito na minha geração mulas andarem falando, porque mula só fala onde tem profeta desalinhado. Mula só fala onde não existe homens sensíveis à voz de Deus. Por isso que nesses dias eu queria que você estivesse com o teu coração atento. Serão dias de muita diversão, de muita brincadeira. Ontem já tivemos a gincana à noite, vai ter toda uma programação especial, isso é bom, mas não desligue o teu coração da sensibilidade de Deus. Você não está aqui por acaso, você está aqui para manifestar e gerar algo para o Senhor. E a palavra diz em Lucas capítulo 12, versículo 32, Jesus olha para o rebanho dele e diz o seguinte: ó pequeno rebanho, agradou-se o Pai vos dar o reino. Depois ele fala em Mateus 11, 12, o reino é conquistado por esforço. Como que eu vou me esforçar por algo que Deus já me deu? Deus quando dá, Ele dá, só que Ele dá não de uma forma inconsequente, porque pode se perder. Ele dá, Ele estabelece no governo dEle, mas nós precisamos buscar isso com excelência. E quando buscamos o reino, as coisas começam a acontecer.
Amém, queridos? Então eu queria que você fechasse os seus olhos agora, por um instante. E que você clamasse por esse reino. Jesus disse: ó pequeno rebanho, agradou-se o Pai em vos dar o reino. Eu não sei o que você veio buscar nesses dias, mas existe um som no céu dizendo: buscai o reino em primeiro lugar, e as demais coisas vão ser acrescentadas. Comece a clamar por esse reino no seu coração, com sua voz. Comece a atrair esse reino. Permita-se ser esse instrumento que a glória de Deus vai tocar as cidades, vai tocar as nações. Você não é fruto do acaso, você é um profeta estabelecido para um tempo oportuno. E o céu nesses dias está clamando por uma geração que entenda a palavra do reino de Deus. A palavra do Senhor diz que nos últimos dias Deus levantaria o espírito de Elias. Elias era um homem que buscava o reino, que buscava a essência. Por isso se desvencilhe de toda a religião, jovem. Se desvencilhe de tudo que é passageiro, tudo aquilo que é humanista. E busque por aquilo que é eterno. Busque por aquilo que é relevante nesses dias. O Espírito está procurando nesses dias uma geração que se doa, uma geração que se abre, uma geração como aqueles gaditas. Que o teu reino venha, Senhor. Clame isso, que o seu reino venha. Teu reino vem. Chame isso para a terra, jovem. Teu reino vem. Se em Sodoma e Gomorra tivesse 10 justos que entendessem o reino, Sodoma e Gomorra não seria destruída. Se nesses dias nós entendemos o reino, Bebedouro não será destruído pela prostituição. Barretos, Cajobi, Olímpia, Promissão, Pitangueiras, Sertãozinho, as cidades aqui representadas, Bahia, não será destruída porque tem justos nesse lugar. Por isso clame pelo reino do Senhor, clame por algo novo nessa manhã. Enquanto nós clamamos, o Espírito de Deus vai soprar em nossas cidades. Enquanto nós clamamos, o Espírito de Deus vai soprar sobre as nações. Senhor, nós clamamos por um tempo de manifestações. Manifestações do teu reino, da tua justiça, Senhor. De um reino inabalável, onde os impérios humanos cairão e somente o teu reino prevalecerá, Senhor. Por isso nós declaramos que nessa manhã, Senhor, uma geração está de pé. Uma geração está de pé, Senhor, para influenciar nessa última hora. Com as suas espadas desembainhadas, Senhor, levanta os profetas que estarão do lado de Neemias, tocando a trombeta e proclamando onde precisa ser ajustado, onde precisa de reforços, onde precisa de mais guerreiros. Levanta uma geração, Senhor, de profetas que ouvem o céu, Senhor. Tira do nosso meio, Senhor, todo medo. Tira do nosso meio, Senhor, toda preocupação. Tira do nosso meio, Senhor, toda timidez. Mas levanta os teus Davis. Levanta, Senhor, uma geração que vai contra, Senhor, Golias. Nós declaramos que Golias está caindo e nós cortaremos a sua cabeça. Ele perderá o controle, ele perderá o domínio em nossas cidades, porque o único cabeça no nosso meio é o Senhor, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Senhor, nós abrimos mão, Senhor, das roupas de Saul nesses dias. Como líder, ó Deus, nós declaramos que o Senhor é supremo no nosso meio. Como líder dessa geração, coloque as tuas roupas, coloque os teus armamentos. Nós nos desvencilhamos das roupas de Saul. Pai, nós te pedimos, tira as roupas de Saul nessa manhã. E traz de volta a simplicidade daquele pequeno menino, mas a determinação, Senhor, de avançarmos.
Senhor, só o Senhor pode tocar, só o Senhor pode avivar nesses dias, para a glória do Senhor. Aleluia, aleluia. Isaías capítulo 26, versículo 17 diz assim: como a mulher grávida, quando está próxima a sua hora, tem dores de parto e dá grito nas suas dores, assim fomos nós por causa da tua face, ó Senhor. Concebemos nós e tivemos dores de parto, mas isso não foi senão vento. Livra-me, livramento não trouxemos à terra, nem nasceram moradores do mundo. Versículo 20: vai, povo meu, entra nos teus quartos e fecha a tua porta sobre ti, esconde-te só por um momento até que passe a ira. Interessante, galera, que nesses dias Deus tem falado conosco sobre gerarmos para Deus. Nós cremos que nesses dias o leão está à nossa frente, e a palavra de Isaías diz: eu irei adiante de vós, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei os ferrolhos de ferro, dar-te-ei os tesouros escondidos, as riquezas encobertas, para que saibais que eu sou Deus. O que me chama a atenção é que o Senhor vai à frente para quê? Para nos dar um tesouro, para nos dar uma herança. E esse tesouro que Isaías fala não é o tesouro do homem. Esse tesouro que Deus está falando que vai dar, que está escondido, que está encoberto, não é o tesouro que Mateus capítulo 6 diz que é corruptível, que a traça corrói, que o ladrão rouba. Não é esse tesouro. O tesouro que Isaías está dizendo é o tesouro do coração de Deus. E o coração de Deus clama por quê? Por almas. O desejo do coração de Deus é levantar um tesouro nesses dias que está escondido. É esses que nós vamos encontrar quando sairmos daqui. Esses tesouros o Senhor quer nos entregar. Por isso entenda, o seu maior tesouro não pode ser as coisas dessa terra. Nunca vá para a presença de Deus pedindo tesouros. Vá para a presença de Deus pedindo o reino. Os tesouros da terra vão começar a acontecer. A Bíblia diz que o diabo levou Jesus para o monte para oferecer para ele reinos. Pessoas que levam uma geração para cima do monte para pedir herança, tem que rever os seus conceitos, porque quem fez isso foi o diabo. Nossa geração não vai para cima do monte para pedir tesouros corruptíveis, não, eles vão correr atrás de nós. Mas nós vamos para cima do monte pedir por uma geração. Nós vamos pedir por almas, nós vamos pedir por pessoas, e os tesouros vão começar a acontecer. Porque senão nós corremos o risco de sermos como Geazi. A Bíblia diz que Geazi, quando Eliseu cura Naamã, em 2 Reis, capítulo 5, Eliseu cura Naamã da lepra. Depois ele vai embora para a sua cidade. Geazi quis receber os presentes de Naamã. Naamã olha para Eliseu e fala: Eliseu, leva isso aqui para você. Eliseu olhou para ele e falou: não, cara, eu não sou desse reino não preciso dessas coisas não, e vaza embora. Geazi não se contentou, ele fez o quê? Foi lá em Naamã: Naamã, meu senhor pediu para eu vir buscar os ouros. Na hora que Naamã chega para Eliseu com os ouros, Eliseu falou assim: o meu coração não foi com você, e a lepra que estava em Naamã agora cai sobre ti, Geazi. E o interessante, galera, é que Geazi seria a segunda voz profética. A morte de Eliseu aconteceria e Geazi seria o sucessor de Eliseu. Mas Geazi foi envolvido por uma lepra humana. Ele foi envolvido por uma lepra de uma riqueza natural. E ele não pôde exercer o seu chamado profético naquele tempo. Deus nesses dias quer levantar uma geração que não para nas riquezas dos Naamãs desse mundo. Deus quer levantar uma geração como Eliseu, que vai dizer o seguinte: eu não quero essas riquezas. Nós queremos as riquezas eternas, que são pessoas, que são vidas. Porque Jesus deixou isso claro em Mateus 28, antes de subir ao céu, ele disse o seguinte: ide e fazei discípulos. Jesus disse: olha, vão por onde vocês forem e formem discípulos, gerem discípulos. Não vão atrás de riquezas, vão atrás de homens, de mulheres. Mudem essa geração. Deus nos chamou para gerarmos salvação.
para gerarmos cura, para gerarmos libertação, para gerarmos transformação por onde quer que passemos. Uma geração que vai ser como Paulo. Interessante que na ceia, quando Paulo estava ali fazendo a ceia em 1 Coríntios, ele diz o seguinte: o que eu recebi do Senhor eu também vos entreguei. Paulo estava dizendo o seguinte: olha, eu fui gerado em algo e eu quero gerar isso em vocês. Será que nós temos tido esse coração diante dessa geração de dizer: olha, o que eu recebi eu estou te entregando? A Bíblia diz que aquela samaritana, quando estava junto do poço de Jacó, olha que interessante, Jesus chega para ela, vocês conhecem a história, começa a falar com ela sobre a água, aquele lance todo, e ela fala o seguinte: Senhor, mas o Senhor é maior que Jacó, o nosso pai, que nos deu esse poço. O que me chamou a atenção foi que Jacó já havia morrido muitos e muitos anos atrás, mas o que ele gerou naquela época estava dando de beber aos samaritanos, a pessoas excluídas. E a pergunta para esses dias é: o que nós estamos gerando vai tocar as gerações daqui a alguns anos? Ou o que nós estamos gerando vai ser como o vento, como disse Isaías, que se perde? Eu quero, galera, morrer e saber lá do céu, ouvindo, que o que eu gerei nessa terra vai tocar muitas gerações. Você vai ser lembrado por aquilo que você gera, o que você tem gerado. Precisamos gerar algo que vai ser tocante às outras gerações. Eu tenho orado nesses dias, eu tenho clamado debaixo do meu pai ministerial, por uma galera de jovens, mais de 1000 jovens nesse lugar, e eu falei para a liderança: mesmo que seja depois de mim, mas nós vamos desfrutar uma geração toda nesse lugar. Nós vamos desfrutar disso, mesmo que eu esteja no Haiti, na Bahia, em qualquer outro lugar, eu vou ouvir que Bebedouro está sendo avivado, e haverá uma igreja com muitas e muitas pessoas, porque existem homens nesse lugar que está gerando algo profético para essa geração. Mas aí Isaías fala: vocês estão gerando vento, e é sobre isso que eu quero falar com você nessa manhã. Por que Isaías fala que existe uma grávida gerando vento? E olha só que ela teve dor de parto, ela deu gritos, ela até concebeu algo, mas na hora de dar à luz, nasceu senão vento. Hoje nós encontramos uma igreja que muitas vezes até tem dor de parto, irmãos, até está concebendo algo, está numa visão, mas na hora que ela começa a gerar, ela começa o quê? A gerar vento. Ela até grita, ela clama na presença de Deus, ela chora, ela pula no altar, ela toca, ela canta, ela prega, mas na hora de estabelecer é vento. E o vento ele vai, ele volta, o vento está aqui, de repente ele está ali. Deus não quer um vento, Deus quer filhos, filhos que serão como flecha na mão do arqueiro, que vai ter um rumo certo e vai naquilo que Deus quer. Agora o vento é assim, o vento vem, ele vai, tem hora que para o vento, tem hora que o vento vem mais forte, mas não gera nada. Ou seja, pessoas que querem se envolver, mas não estão gerando nada. E por que não estão gerando nada? Eu vou correr aqui por causa do tempo. Por que muitas vezes nós não geramos, embora queremos? Porque nós temos tido, isso Deus falou comigo nessa madrugada, nós temos tido uma gravidez psicológica. Você já viu aqueles cachorrinhos que tem gravidez psicológica? Feminha, né? Óbvio. A tetinha tem leite, a barriguinha cresce, mas é psicológico. Até mulheres, tem mulheres que têm gravidez psicológica. Tem todos os sintomas de uma grávida, mas não está grávida. Por que não está grávida? Porque não teve um homem que coabitou com ela, colocou o seu espermatozoide nela e ela pôde gerar. A Manuzinha só nasceu porque eu tive relação com a minha esposa, algo de mim foi para minha esposa e nasceu a Manu. Por que a nossa geração muitas vezes não está gerando? Porque até tem as questões psicológicas, mas não tem intimidade com o noivo. Por que muitas vezes nós estamos gerando o vento? Porque não entramos, como disse Isaías, no nosso quarto e fechamos a nossa porta e nos deitamos em intimidade com o nosso Senhor, para que Ele coloque algo em nós, para que nós venhamos gerar.
E muitas vezes, por não termos intimidade com Deus, nós geramos segundo as nossas questões. Quer ver uma coisa? Muitas vezes nós estamos gerando por boas intenções. Pastor, mas eu tenho boa intenção, pastor. Eu quero ajudar no reino. Mas entenda, jovem, o reino de Deus não é feito de boas intenções. A Bíblia diz que Uzá, quando estava carregando a arca do lado do carro de boi, quando o boi tropeçou, a arca foi cair, Uzá foi estender a mão para segurar, ele quis gerar uma proteção, mas o princípio não era aquele, por ele tocar na arca, ele morre fulminado. Sabe por que existem muitos ministros que estão morrendo? Sabe por que existem muitos jovens que estão morrendo? Porque querem fazer o reino com suas boas intenções, mas o reino de Deus não é feito de boas intenções, o reino de Deus é feito de princípios, e o princípio do reino de Deus é buscar o reino em primeiro lugar. Por isso, fale para a pessoa que está do seu lado, se você está no ministério por boa intenção, vaza. É perigoso. A Bíblia diz que Gease, olha só, Gease de novo, que Deus nos livre de Gease, amém ou não? A Bíblia diz que Gease, olha só, Gease em Reis capítulo 4, Eliseu, olha só, preste atenção aqui, Eliseu vai na casa da sunamita. A sunamita faz um quarto para a intimidade de Eliseu, aonde quando Eliseu chegava naquela cidade, ele se trancava naquele quarto e buscava a presença de Deus. Vocês lembram disso na Bíblia? Então ele se deitava ali, buscava a Deus, depois ele ia embora. De repente, ele dá uma palavra para aquela mulher, olha, você terá um filho daqui a 1 ano. Ele gerou algo, não porque ele quis, porque o ambiente que ele buscava de intimidade, liberou ele de gerar naquela mulher aquilo que era estéril, para ela gerar um filho. Então o filho nasce, dali 1 ano, o filho nasce, aquela coisa toda, ele morre. A mulher vai o quê? Vai no profeta. Ué, foi você que liberou, é você que tem responsabilidade do que você gerou. E aí o profeta fica sabendo, ele fala o que para Gease? Gease, vai lá, leva aqui o meu bordão, leva a minha capa, leva as minhas coisas proféticas, toca no menino e ressuscita ele. E interessante que a mulher colocou o menino aonde? No quarto do profeta, na intimidade do profeta. Quando Gease chega, ele coloca tudo no menino, e a Bíblia diz que o menino não ressuscitou. E aí a mulher vai em direção ao profeta e fala, você gerou isso, você tem responsabilidade de trazer à vida isso novamente. O que eu entendo com isso? Gease até foi na boa intenção, mas Gease estava envolvido com a intimidade do seu líder. Ei, geração profética, se você quer fazer diferença, você não vai fazer diferença na intimidade dos seus líderes. Você precisa cavar o seu poço, você precisa fazer o teu quarto de secreto, para que você tenha intimidade com o Senhor. Eu tenho entendido nesses dias que chega de amuletos na igreja, irmãos. Chega de amuletos, chega de coisas que, não, porque o meu líder tem, eu vou ter. Se eu não pagar o preço que o meu líder paga, eu não vou fazer. Se eu não tiver a fé que esse homem tem, o coração de amor, de paternidade que ele tem, eu não vou fazer nada nessa geração. Eu tenho como exemplo, mas ele me ensina, vai, cave o seu poço, faça o teu quarto. Mas o que nós vemos hoje é uma geração que faz o quê? Brinca o dia inteiro, internet o dia inteiro, depois quer subir para o púlpito e trazer a presença de Deus. Isso não vai acontecer, nós vamos ser como Gease, que não vamos ressuscitar nada. Arão, a Bíblia diz que Arão estava no pé do monte, enquanto Moisés estava na adoração em cima do monte, Arão estava embaixo. O povo chega no desespero e ele na boa intenção faz o quê? Gente, dá o ouro de vocês aí, vamos levantar aqui um bezerro e vamos adorar o bezerro. Uma geração que não está na intimidade, é uma geração propícia a levantar outros deuses para essa geração. E muitas vezes a gente fica preocupado assim, não, outros deuses seriam uma imagem de Maria, de São Benedito, de santo alguma coisa. Mas existem deuses sendo levantados nessa geração por muitos líderes que não têm intimidade com o Senhor. E que nós precisamos tomar cuidado com isso. A boa intenção não pode estar no nosso meio. Tem que ser por princípio. Outra coisa, por inveja e competição. Você acredita que tem gente que quer gerar por inveja? Não, se eu vejo o pastor Pedro, gerando, eu quero gerar também.
Não, porque o pastor Pedro é um apóstolo, eu quero ser um apóstolo também. Deus me chamou para ser profeta, eu não consigo ser um apóstolo. E quando eu gero por competição, as coisas são terríveis. Vocês lembram da história de Raquel? A Bíblia diz que Raquel teve inveja da sua irmã. Ela não podia gerar. E por inveja ela diz o seguinte: dai-me filhos, senão eu morro. Ela não queria filhos para trazer um governo de Deus para a terra. Ela queria filhos por competição. Ela olha para Lia e fala: não, Deus, me dá filhos, porque eu preciso competir com a minha irmã, senão eu morro. E a Bíblia diz que quando ela está gerando Benjamim, o que acontece? Ela morre. Porque quem gera por competição, morre gerando. Por que você vê de repente líderes subindo, explodindo, de repente morre ministerialmente? Gerando por competição. Deus não quer levantar uma geração que gera por competição. Porque uma geração que gera por competição, ele morre, e quando está morrendo, ele amaldiçoa os seus filhos. Outra coisa, para a gente ir mais rápido, por benefício próprio. Tem gente que quer gerar por benefício próprio, para que o meu nome apareça, para que o meu ministério apareça, pastor. Eu preciso de uma oportunidade. Você conhece a história da oportunidade? Ou é só aqui em Bebedouro que tem isso? Pastor, deixa eu me dar uma oportunidade. Para quê, irmão? Para lavar o banheiro? Não, pastor, uma oportunidade de dar um testemunho. Uma geração que quer benefício próprio. Você conhece o Simão Mágico da Bíblia? Simão Mágico da Bíblia, lá em Atos 8 diz isso. Foi evangelizado por Filipe, um evangelista. Ele vê Filipe fazendo tudo aquilo. Aí ele vai e começa o quê? Tentar fazer o mesmo, mas cobrando. Começa a fazer as suas coisas por interesse próprio. Até que chega Pedro, o ministério apostólico, alinha ele e fala: cara, não é assim, tem que começar assim. Nós não podemos gerar pelo nosso bem-estar. Precisamos gerar para o reino. Ou somente por prazeres. Tem gente que tem o ministério, galera, por prazer. E muitas vezes no prazer nós não queremos gerar, como Onã. Onã, quando tinha relacionamento com a sua mulher, na hora que ele ia ejacular, ele tirava e ejaculava na terra, para não gerar filhos, só porque ele queria prazer. Nós não podemos ter um ministério só por prazer, nós temos que ter um ministério para gerar algo. Se eu voltar para o céu, porque eu vim de lá, você também. Se eu voltar para o céu e não gerar nada, ele vai olhar para mim e vai dizer: você jogou tudo que eu te dei na terra. Não é por prazer. Ou queremos gerar na carne. O que é gerar na carne? Segundo a nossa força. E quando nós geramos na carne, galera, nós podemos levantar Ismael, que um dia vai dividir a nossa vida. O que você tem gerado nessa geração tem sido da carne. Um dia ele te tira da presença de Deus. Um dia ele te traz divisão. Nós precisamos gerar filhos que venham a ser segundo o Espírito. E a Bíblia diz assim que, em Mateus 7:23, muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome? Em Teu nome não expulsamos demônios? Em Teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então ele dirá abertamente: eu nunca te conheci, aparta-te de mim. Nos últimos dias vai acontecer isso. Essa geração que vai chegar diante de Jesus e dizer: Jesus, mas eu gerei, eu expulsei demônios, Senhor, eu cantei, eu louvei, eu até tive oportunidades. Senhor, eu fiz obra social, eu entreguei comida para os moradores, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Até a liderança dos jovens de quinta-feira nós temos levado pão para os travestis aqui desse bairro. Mas Deus disse para mim: isso não vai te salvar. Porque você pode chegar diante de mim e falar: Senhor, mas eu dei comida para os travestis. E sabe o que Ele vai dizer para mim? Você gerou vento, porque eu não te conheci. Eu não tive intimidade com você. Você gerou coisas de você. Se nós queremos gerar algo para essa geração, tem que ser debaixo de um relacionamento com Deus. Porque os espíritas fazem isso, irmãos. Os espíritas têm obras sociais. Não é obra social que vai nos levar para o céu, mas é intimidade com Deus. Nós não estamos com Deus para trabalhar com Deus, nós estamos com Deus para ter intimidade com Deus. E o trabalho vai ser consequência dessa intimidade.
Então diga para a pessoa que está do seu lado, não gere vento, tenha intimidade. E como que eu vou ter intimidade? Diga comigo, entra no teu quarto, fecha a porta atrás de ti. Chegou o tempo da nossa geração fechar a porta. Quando Jesus disse isso, olha, entra no teu quarto, fecha a porta atrás de você, sabe o que ele está dizendo? Fecha a porta para o mundo, fecha a porta para o sistema, fecha a porta para o governo, fecha a porta para as coisas desse mundo e gere comigo algo para essa terra. Ana e Eucana foi isso. O profeta dá uma palavra para ela, olha, você vai ter filho. Ela vai com Eucana para o seu secreto. Se queremos gerar, precisamos ter esse secreto. E a pergunta é, quem aqui tem um secreto? Quer ver só, nesses dias de acampamento, nós, além dos cultos, será que nós separamos o nosso tempo de secreto? Durante a nossa semana, será que nós separamos tempo de intimidade com o Senhor? Sabe por que nós evangelizamos, fazendo obras sociais, e as pessoas não vêm para a igreja? Porque não tem intimidade com o Senhor. Porque quando tem intimidade com o Senhor gera um mover, como foi com Maria. Abra sua Bíblia comigo, em Lucas capítulo 1, Lucas capítulo 1 mostra o exemplo de uma mulher que gerou algo profético para a terra. Maria gerou algo profético para essa terra. Maria não gerou vento, Maria gerou algo profético, que o pastor Arão disse ontem. E Deus deseja levantar uma geração que vai gerar algo profético para a vinda de Jesus, amém ou não? Mas olha só o que é preciso, a Bíblia diz assim no versículo 26, no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem, cujo nome era José, da casa de Davi. O nome da virgem era Maria. Entrando o anjo aonde ela estava, disse: salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Porém ela se perturbou muito com essas palavras e considerava que saudação era essa. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, achaste graça diante de Deus. Conceberás e darás à luz a um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai. Ele reinará eternamente sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Disse Maria ao anjo: como será feito isso, sendo que não tenho relação com homem algum? Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre você o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, o ente santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Versículo 38, disse então Maria: eu sou a serva do Senhor, cumpra em mim a sua vontade, a sua palavra. Preste atenção aqui, algo que Deus quer gerar nesses dias, precisa de nascer de pessoas que têm intimidade com o Senhor. Primeira coisa que o anjo notou em Maria, a Bíblia está aqui como nosso modelo, amém ou não? Não precisamos inventar a roda, o pastor Pedro sempre ensina isso para a gente. Não inventem a roda já está feita. Não precisamos inventar um avivamento, o avivamento já está na Bíblia. Quer gerar algo eterno para Deus? Vem para a Bíblia. Primeira coisa, virgem, fala comigo, virgem. Primeira coisa que o anjo olhou para Maria foi a sua virgindade. Eu não estou dizendo de algo natural, estou dizendo de algo espiritual para nós. Se você quer gerar algo, você precisa ser virgem espiritualmente. Você não pode ter outros deuses, você não pode ter outras culturas, você não pode ter outros relacionamentos, você precisa ser virgem para o Senhor. Mas o que acontece hoje é que muitas vezes nós queremos gerar para Deus, mas deitando com outras coisas. Muitas vezes queremos estabelecer o reino segundo métodos humanos. Não precisamos de métodos humanos, nós precisamos de uma pureza para que o Espírito venha em nós e gere o que precisa ser gerado. Noé foi assim, Noé não precisou de uma
de uma experiência de algum arquiteto da época. Uma que nem chovia direito. Deus manda ele construir uma arca. O que Noé faz? Deus, diga como que tem que ser a arca. Que Deus fala tudo certinho. Ó, será assim, o tamanho assim, assim, assim. Noé não foi buscar lá fora, Noé buscou no Senhor. Moisés foi chamado por Deus para libertar um povo. Moisés não foi no mundo buscar os recursos, ele foi para Deus, subiu para o monte, ficou lá dias e dias no monte. Quando descia, o seu rosto resplandecia. A nossa geração precisa aprender a subir para o monte. Eu não posso constituir uma geração segundo livros, segundo a intimidade dos outros. Eu preciso subir para o monte e entender, Deus, o que o Senhor quer para a minha geração. E Deus vai falar, irmãos, Deus vai dizer o seguinte: olha, construa um tabernáculo, olha, eu quero as medidas. Gente, para pensar comigo. Imagina o diálogo de Deus com Moisés. Filho, vem cá, senta aqui comigo. Aí Moisés senta com Deus. Aí Deus fala o seguinte: Moisés, cara, eu gosto de um pano de linho fino. Pega esse pano de linho fino, faz as cortinas. Cara, eu gosto de uma arca revestida de ouro, faz uma arca de ouro para mim. Olha, Moisés, faça uma bacia onde as pessoas vão se lavar. Moisés, você faz tudo isso? Faço. Moisés buscou em Deus. Como que um homem fica 40 dias sem comer e sem beber? Na presença de Deus ali. Eu acho que o ambiente era tão gostoso que ele perdeu fome, perdeu sede, perdeu tudo. Mas a nossa geração não, a nossa geração prefere ficar no pé do monte, construindo o que o povo quer. Irmão, você não foi feito para fazer o que o povo quer, você foi chamado para fazer o que Deus quer. O povo quer bezerro, o povo quer festa, mas Deus quer um ambiente santo para que a manifestação dele venha. Deus só queria um tabernáculo no meio do povo, para que ele descesse no meio do povo. Deus dá os 10 mandamentos, os 10 mandamentos não foi para punir. Os 10 mandamentos foi para que o povo se aproximasse dele. Jesus a mesma coisa. O que Jesus fazia? Eu faço o que vejo os fariseus fazendo. Sim ou não? Não, eu faço o que vejo os escribas fazendo. Não, eu faço o que vejo meu pai fazendo. Sabe por quê? Os fariseus estavam construindo no meio do povo um cenário de comércio. Jesus chega, olha no templo, aquelas mesas, a pomba sendo vendida, ou seja, o Espírito Santo sendo comercializado. Ele chega, chuta a mesa, derruba tudo e fala: não, aqui é casa de oração, é a casa do meu pai, porque eu acabei de sair do secreto e eu vi uma casa de oração. Agora nós não, irmãos, nós queremos ver uma geração somente que comercializa. Sabe por que Jesus chutou tudo? Sabe por quê? O último que fez comércio foi Satanás. Isaías diz: no comércio das suas palavras, ele influenciou 1/3 dos anjos. Quando Jesus chega e vê comércio, ele fala: opa, ó o diabo querendo arrebanhar 1/3 de novo. Já chuta tudo, manda tudo embora e estabelece o reino. Deus quer uma geração que vai para o secreto, e quando sai do secreto confronta o sistema. Religiosos não são confrontados por palavras, religiosos são confrontados com atitudes. Nós precisamos subir para o monte e descer com uma revelação correta. Agora entenda algo, eu tenho entendido isso com o meu pastor. Verdade sem amor é confronto doído, e não é bom. Mas você também ter um amor, mas não falar de verdade, isso também não é bom. Então una todas as coisas, o amor com a verdade vai libertar uma geração do sistema desse mundo. Vamos correr aqui por causa do tempo. A mãe de Sansão, cara, pensa comigo, a mãe de Sansão estava gerando algo, e ela faz a pergunta do século. Ela diz o seguinte: Eucana não, quem que é o marido de como? Marido, Manoá. Quando a mulher fala com o anjo, Manoá chega e fala: não, eu quero falar com o anjo. Quando o anjo chega, Manoá fala o seguinte: o que daremos de comer ao menino? Como nós vamos gerar esse menino? Aí ele olha para a mãe e fala o seguinte: a mãe não comerá comida consagrada, não beberá vinho, não comerá, e aí fala as coisas. Se nós queremos gerar Sansão para esse tempo, nós precisamos comer as coisas do céu.
Cara, nem tudo que está na internet, nem tudo que está sendo pregado vem de Deus. Nem todos os métodos vêm do Senhor. Nem tudo que o sistema está estabelecendo vem de Deus. Entenda isso. Como que o céu está te dando? Interessante que a condição dela vem antes que o nome. Sabia disso? O anjo não disse o seguinte: Maria, a virgem. Ele disse: a virgem cujo nome é Maria. Cara, Deus está pouco preocupado com o teu nome. Deus não está preocupado com o meu nome, com o meu sobrenome. Deus está preocupado com a minha condição. Se há santidade em mim, Ele usa. Se não houver santidade, Ele não usa. Como que está a sua condição diante de Deus? Você tem se achado virgem diante do Senhor? E é interessante que o virgem, ele não sabe como que faz. Às vezes vai aconselhar alguns jovens que casam virgem: pastor, como que faz? Falei: filho, a gente fala o seguinte: fica tranquilo, na hora você vai saber certinho. Deus quer levantar essa pureza em nós, não sabemos como fazemos. Eu vou falar isso para a glória de Deus, existe uma liderança comigo, existe um pai que me auxilia. Quando assumimos os jovens, tinha 40 jovens, hoje está com 200 e pouco. Pergunta como? Não sei. É método humano? Não é. A única coisa que a gente faz é buscar a presença de Deus em primeiro lugar, e as demais coisas começam a ser acrescentadas. Como disse o pastor Pedro ontem, as pessoas estão vindo, irmãos, no gabinete pedindo ajuda. Pessoas estão vindo procurando, sabe por quê? Os virgens não sabem como que faz, é Deus quem faz. A única coisa que a gente sabe fazer é entrar no quarto, fechar a porta e ter intimidade com Ele. Por isso que eu não me envergonho de dizer, o meu pai sabe disso. Pergunta onde eu fico de manhã. Das 8 da manhã às 11h30 da manhã, no meio do mato, com o rosto no pó, dizendo como que faz, como que eu faço. É porque é o Senhor que me ensina. Porque senão nós ficamos no pé do monte construindo bezerro para o povo. O povo não quer nossas experiências, irmãos. O povo quer uma comida que vem do céu. Vamos correr aqui por causa do tempo. Depois que ela se encontra virgem, ela diz o seguinte: mas como que eu vou gerar? Aí ele fala: o Espírito Santo virá sobre você. Quando Deus acha a nossa condição de santidade, Ele libera o Espírito. E o Espírito gera algo em nós. Moisés, quando estava no monte, Josué vencia na batalha. E o interessante é que é mais cansativo quem está no monte do que quem está embaixo no pé do monte. Josué não cansou, mas Moisés precisou de Ur e Arão para sustentar os seus braços, porque a busca, a intimidade cansa. Mas sempre quando nós cansarmos, vai ter pessoas para nos sustentar, para nos erguer, para nós estabelecermos um novo tempo. Elias, cara, para pensar comigo. Deus disse que nos últimos dias Ele vai levantar o espírito de quem? Diga comigo: Elias. E o que Elias fez? Confrontou o sistema. Levantou um altar maior que o altar de Baal. Fez tudo como o céu disse, jogou água. Como que você encharca uma lenha para a lenha pegar fogo? Sabe por que Deus mandou ele jogar água na lenha? Para dizer o seguinte: deixa. Você não precisa saber como que faz do meu jeito, porque do meu jeito acontece. Do seu jeito você pode entrar dentro do tabernáculo com o seu incensário e morrer fulminado diante da glória. Então deixa que eu faça do meu jeito para você não morrer. E aí ele até zomba dos profetas de Baal. Está faltando, talvez seu Deus está com necessidade, talvez seu Deus está no banheiro, clame mais alto. E a Bíblia diz que quando ele vai confrontar os profetas de Baal, sabe o que ele fala? Estou na presença de Deus, cuja face estou. Elias não estava aleatório andando, fazendo as suas coisas, não, ele estava na face do Senhor. E por estar na face do Senhor, ele desce, estabelece um altar e levanta um sacrifício a Deus. E a Bíblia diz que o fogo desceu, ele mata os profetas e Israel entra no novo tempo. E o que me chama a atenção é que ele fez uma oferta de cereais. Se você olhar, depois você estuda essa história, nós estamos estudando isso. Ele faz o altar de manhã, mas o fogo só desce à tarde. Porque ele esperou, porque Deus pediu uma oferta de cereal. E a oferta de cereal era feita à tarde.
A oferta de cereal era a oferta mais preciosa que tinha, a mais pura, a significativa. Elias espera, depois que ele faz a oferta, o fogo desce. E Zacarias diz que os jovens serão como cereais nessa terra. Deus está procurando por uma geração de jovens que vão oferecer o sacrifício da última hora, para que o fogo de Deus desça sobre essa cidade, sobre os reinos dessa terra. Mas olha só, para que ele pudesse estabelecer, ele precisava estar na presença de Deus. Posso te dizer algo? Por favor, não faça, não confronte o sistema, não confronte os profetas de Baal se você não está na face do Senhor. Lembra daqueles filhos de Seva? Eu expulso você, demônio, em nome de Jesus, que Paulo prega. Ele não estava diante da face de Jesus, ele estava diante da face do exemplo do outro. E na hora que ele vai fazer, o que acontece? Os demônios descem o pau nele. Se nós não estivermos em um lugar de secreto com Deus, não vai acontecer. Vai ser como o vento, você já viu isso? Aí viram as modas, então agora é tempo disso, aí passa 3 anos, parou. Aí não, passou isso, vamos inventar uma outra coisa, então agora entra um novo sistema, passa 4 anos, some. Porque não está feito na intimidade, está feito no modo, está feito no modelo. O modelo que Deus quer, entra no teu quarto, fecha a porta atrás de ti e busca a intimidade com o Senhor. E isso vai se estender por gerações e gerações, porque passarás o céu, passarás a terra, mas a minha palavra não passará. Eu não estou dizendo que os métodos são errados, não, mas se não houver santidade, se não houver intimidade, essas coisas passam. Por que a sombra de Pedro curava? Você parou para pensar nisso? Por que a sombra de Pedro curava, gerava? Isso é vergonha para nós. A sombra de Pedro faz mais que a nossa vida. Porque Pedro tinha o seu secreto. Olha lá em Atos capítulo 3. Pedro e João indo para a hora da oração. Oração constante. Meditação constante. Quando você sai do esconderijo do Altíssimo, que a sombra do Onipotente te esconde. Lembra disso? Quando você está na presença de Deus, você está o quê? Na sombra do Altíssimo. Então não foi a sombra de Pedro que curava, era a sombra do Altíssimo que acompanhava ele, era a sombra do Altíssimo que ia andando com ele, e ele ia andando e as coisas iam acontecendo. Mas muitas vezes nós queremos ficar na força do braço, não dá. Paulo e Silas, o que Paulo fez, irmãos? Paulo e Silas estavam indo para a hora da oração. A Bíblia diz que no meio do caminho eles evangelizam uma mulher, cura ela, liberta ela, e eles foram presos. Por serem presos, o que eles fizeram? Por volta de tal hora, Paulo e Silas murmuravam na prisão. Era isso? Por volta de tal hora, Paulo e Silas estavam no Facebook na prisão, pedindo ajuda para a igreja perseguida. Era ou não? Por volta de tal hora, Paulo e Silas estavam nos grupos das redes sociais, no WhatsApp, pedindo socorro, clemência, porque eles estavam presos, todos enferridados, todos machucados. Não! Por volta daquela hora, Paulo e Silas cantavam, adoravam, buscavam intimidade. Sabe o que aconteceu? As cadeias se abriram. O carcereiro veio desesperado. Paulo podia ter pego Silas, vamos pegar esses caras, vamos matar eles agora. Não, eles pegam e fazem o que? Amor e cuidado. Pega o carcereiro, vai para a casa do carcereiro, prega para o carcereiro, toda a família dele é salva, todo aquele lugar é salvo. Por quê? O ambiente não mudou o propósito. Eles estavam adorando, estavam indo para o templo, mas foram parar na prisão. Mas mesmo na prisão eles adoraram o Senhor. Sabe o que acontece? O diabo hoje tem feito assim com a nossa geração. Vocês estão indo para a oração? Então eu vou fazer assim, vou levar vocês para a perseguição. Aí na perseguição a gente para de adorar. Sabe por que paramos de adorar? Porque não adoramos com intensidade no momento de adoração correto. Porque o verdadeiro adorador, ele adora em espírito e em verdade, não depende de lugar. Jesus no barco dormia e os discípulos apavorados. Jesus no Getsemane orava e os discípulos dormiam. Se queremos gerar, nós precisamos estar alinhados com o Pai.
E por último, a Bíblia diz que ela disse o seguinte: Senhor, cumpra-se em mim a sua palavra. Para pensar comigo, e nós vamos encerrar aqui por causa do tempo. Quando o anjo chega para Maria, isso mexeu comigo, que ele fala com Maria, sabe o que ela fala? Senhor, eu não conheço homem nenhum, e a Bíblia diz que ela estava desposada com José. Sabe o que significa isso? Ela já tinha feito todos os planos dela, já tinha feito o enxoval do casamento. Na época eles se separavam, não tinha relação sexual, mas eles já se separavam para viver o casamento, estavam já guardadas, ela não podia ter contato com outro homem, ela já era de José. E de repente ela faz o seguinte, em outras palavras: Jesus, quebra tudo. Eu programei com José, nós ia casar dia tal, eu ia ter um filho de José, eu ia fazer tudo certinho, meu enxoval está pronto, minhas amigas já estão preparando a festa, mas cumpre em mim a tua vontade. De repente, Maria parece grávida. O que poderia ter surgido na época? Prostituta. Você deitou com José antes da hora. José poderia ter olhado e falado: esse filho não é meu, não deitei com você casou com outro. Quer dizer, você teve relação com outro. Ela não ficou preocupada com o que as pessoas iam dizer. Ela não ficou preocupada com o seu próprio plano pessoal. Ela não ficou preocupada com o seu nome. Ela não ficou preocupada com os seus sonhos. Ela não ficou preocupada com os seus estilos. Ela se abre de tudo e fala: cumpra em mim a sua vontade. E o que Deus tem me confrontado nesses dias é: será que eu estou disposto a abrir mão de tudo? Será que estamos dispostos a abrir mão dos nossos sonhos, galera? Será que estamos dispostos a sair da nossa zona de conforto? Não, mas eu fiz o meu plano é terminar o ensino médio, ir para a faculdade, depois da faculdade, começar uma pós, depois da pós. Será que estamos dispostos ainda nesse acampamento de Jesus chegar e chutar tudo e dizer: não vai ser assim, vai ser do meu jeito, vai ser da minha forma? E o interessante que não se trata de tentativas. Eu não vou tentar com um, vou tentar com outro, eu vou tentar com outro. Não, não é tentativas, é princípio. Não fique tentando. Entra para o teu quarto em secreto, fecha a porta e busque Ele. Porque nessas tentativas nós podemos nos perder. E quando Deus fala, nós precisamos ter uma disposição correta. Deus olha e vê uma geração se prostituindo. O que Ele fala para Oséias? Oséias, case com uma prostituta. Irmão, para pensar comigo. Quantos homens nós temos aqui? Levanta a mão. Agora, quantos homens solteiros nós temos aqui? Você estaria disposto a casar com a primeira prostituta que você visse na rua? Sim ou não? Seja sincero. Alguém aqui gostaria de casar com uma prostituta que vive a prática da prostituição e não quer sair da prostituição? Alguém quer? Deus chega para Oséias e fala: case com uma prostituta, porque Israel precisa entender que estão se prostituindo. Sabe o que Oséias faz? Casa com uma prostituta. Deus chega para Isaías e fala o seguinte: Isaías, tire as suas roupas, ande nu sobre Israel, para que Israel entenda que eles estão despidos da minha presença. O que Isaías faz? Tira toda a roupa e anda nu no meio de Israel. Será que nós estamos dispostos a cumprir tudo aquilo que Deus quer para esse tempo? Será que Deus pode chegar para nós e dizer o seguinte: faz desse jeito, porque é assim que precisa acontecer? E o que me chama a atenção, e nós vamos encerrar de verdade agora. Nunca acredite num pregador quando ele diz que está encerrando. Mas agora é verdade. Sabe o que o anjo fala para Maria? E aqui está o segredo. Maria, eu te disse tudo. Mas fique tranquila, Isabel, tua prima, tá gerando também. Sobe o monte, porque a casa de Isabel estava em cima do monte. Sobe o monte e vai ter com a tua prima. E Maria sai, sobe o monte.
E quando ela chega na presença de Isabel, Jesus no ventre, João Batista no outro, quando os dois se encontram, os dois começam a pular dentro do ventre. Sabe por quê? Não tinha vento, não tinha coisa passageira, não tinha método humano, não tinha coisa dessa terra. Tinha o Messias e tinha a voz que clamava no deserto. Quando Maria subiu o monte, subiu para a presença, ela encontra Isabel. João Batista dá um sapatinho de fogo lá dentro e Jesus dentro do outro. Rapaz, eu não sei como que a placenta não estourou, porque o sapato foi de fogo, foi forte o negócio. Hein, Serginho? Imagina Jesus de um lado e João Batista do outro. É que Maria e Isabel não ouviu, mas eu creio que eles deram uma rajada de língua estranha lá dentro. Chacatarabacá. Jesus já respondeu do outro lado. Quem entendeu o negócio? Ande com quem está na visão. Ande com quem está gerando. Minha esposa me ensinou isso esses dias. Ela falou para mim: para de ficar olhando para quem não está gerando nada. Olhe para aquilo que você está gerando e vai para frente. Procure por pessoas que estão gerando para o reino, porque as outras coisas vão ser acrescentadas dia após dia. Jovem, para de ficar nas esquinas, para de ficar com pessoas que não querem nada com nada. Você viu que o pastor Arão disse ontem: de 10 pessoas, 7 não querem o seu bem. Os outros 2 também não querem, mas estão caladinhos. Só um, Alemar. O que Jesus fazia? Tinha 12 discípulos. Irmão, aprenda em nome de Jesus. Jesus tinha 12 discípulos. Quando ele queria estabelecer o reino, ele levava 3 com ele. E ainda com os 3, quando ele queria um momento de intimidade, ele levava João, só um. Jesus faz acepção de pessoas? Não, Jesus era inteligente. Jesus queria gerar com quem queria gerar com ele. Por que ele dá a revelação para João? Por que Apocalipse foi dado para João? Porque João era o único discípulo que reclinava a cabeça no peito de Jesus. João foi o único discípulo que queria ouvir o coração do mestre. Enquanto eles estavam na mesa e Jesus dizendo: um de vós vai me trair, um dos discípulos olha, Pedro olha para o discípulo amado e fala: pergunta para ele quem é. E aí a Bíblia diz que o discípulo amado reclina a cabeça no peito de Jesus. E aí Jesus fala: aquele que colocar a mão no pão comigo. Gente, para pensar comigo. Se eu falar para vocês o seguinte: quem beber dessa água vai me trair, você iria vir aqui beber essa água? Você viria, Will? Judas não ouviu, Pedro não ouviu. Só João ouviu que aquele que trairia seria o que colocava a mão com ele. Se Jesus falasse: aquele que botar a mão, você acha que Judas ia pôr? Judas era Iscariote, cara ligeiro. Mas Jesus fala só para aquele que colocou a cabeça no peito. Entenda uma coisa: o apóstolo Pedro, aquele que começou a igreja, não tinha intimidade que aquele João teve. Se você quer estabelecer uma igreja, não é segundo a sua força, segundo o seu conhecimento. Se você quer estabelecer uma igreja, precisa ser com intimidade. Por isso que ninguém conseguiu matar João. Coloca ele na ilha de Pátimo, depois coloca no óleo. O óleo que estava nele era mais quente que o óleo que a pessoa tentou jogar ele. Quem está na intimidade ninguém mata. Então corra atrás de quem está querendo gerar com você. Isso não é fazer acepção de pessoas. Isso é um entendimento do céu. Eu preciso correr com quem está correndo comigo. Quem quer correr aqui com gente que corra para o reino? Fica de pé comigo, vamos orar. Teu reino vem, teu reino. Talvez nesses dias de acampamento, algumas pessoas vão te tirar do foco. Talvez algum chuchu vai tentar te tirar do foco, beterraba. Selecione os teus amigos. Receba isso em amor, não seja tolo. Gideão teve 300 homens somente, mas eram 300 homens aliançados. Você quer gerar de quem? Você quer gerar para o Espírito? Ou você quer gerar para a carne?
Que Deus nos livre, irmãos, de chegarmos no último dia e ouvir dele: aparta-te de mim. Aparta-te de mim, eu não te conheço. E interessante que esse conhecer não é conhecer assim, ó. O conhecer que Jesus estava dizendo não era um conhecer: pô, eu te vi em alguns acampamentos. Igual tem o pessoal da região que eu conheço de vista, mas eu não conheço no secreto. Deus não quer te conhecer por vista. Deus quer te conhecer no secreto. E o que eu sinto no meu espírito para esses dias é: entra no teu quarto, fecha a porta atrás de você, fecha a porta para tudo. Eu quero dizer algo para alguns jovens aqui: fecha a porta para o teu ministério. O teu ministério tem consumido você e você não tem conseguido buscar a Deus. Deus ainda é maior que o teu ministério, jovem. O teu ministério pode te levar um dia a ouvir: aparta-te de mim, eu não te conheço. Nesses dias Deus está chamando por uma geração como Elias, que está na face do Senhor. Diante de qual face você está? Essa é a pergunta. Feche os seus olhos. E o interessante é que intimidade não se ensina. Por isso que é difícil você ouvir aqui: levanta a mão, abaixa a mão. Porque nós não queremos manipular ninguém. Uma geração que é manipulada, ela constrói bezerra a qualquer momento. Uma geração que é manipulada, a qualquer momento ela tira o ouro que ela tem e dá para construir um bezerro. Mas chegou o tempo de uma geração se levantar como Elias, porque há necessidade do coração dos pais voltarem aos filhos e dos filhos aos pais. Por isso levanta, desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, porque Cristo te iluminará. Saia da sua zona de conforto. Chegou o tempo dos verdadeiros adoradores fluírem. Chegou o tempo dos 7.000 que não se dobraram aparecer. E a nossa oração nesses dias faz desse acampamento, Senhor, um útero para essa geração. Espírito Santo pode vir. Espírito Santo pode gerar nesse tempo. Venha sobre nós, Espírito de Deus. Abacuque disse que a terra seria cheia do conhecimento. A terra não será cheia de métodos. A terra não será cheia de conhecimentos humanos, mas será cheia do conhecimento da glória. Só aqueles que conhecem a glória serão cheios do Espírito. Só aqueles que estão envolvidos com a presença serão cheios do Espírito Santo. Só quem conhece a face do Senhor, só aqueles que se trancam no secreto. Ei, geração de Moisés, vem para fora. Gere um ambiente de intimidade, gere um ambiente de profundidade. A trombeta está soando. Existe mais um lugar para o peito de Jesus. Corre para o peito dele, ouça o coração dele para esse tempo. Somente João esteve na cruz e outros discípulos fugiram.
Existe uma geração de líderes que estão correndo da mensagem da cruz. Existe uma geração de líderes hipócritas que estão correndo da mensagem da cruz. Só querem a mensagem do Deus vai te dar vitória. Mas eu quero profetizar nessa manhã que existem homens aqui, mulheres, que são como João, que ouve o coração dele, e no momento que ele está sendo crucificado, não sai do pé da cruz. Uma geração que não consegue falar outra coisa a não ser: convertei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Nós não queremos gerar bajuladores. Nós não queremos gerar uma geração que não tem compromisso. Por isso o céu te diz nessa manhã: se Deus é Deus, seguiu. Se Baal é Deus, seguia Baal. Mas decida-se por quem você vive. É tempo de decisão, jovem. Seja quente ou frio, porque o morno será vomitado, diz o Senhor. E as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. A igreja que é gerada no monte, aonde o profético se encontra. Vai, avivalista, exclame ao Senhor. Não espere eu mandar você fazer nada, porque eu não vou fazer como Satanás, te conduzir para o monte para pedir algo para Deus. Não, o meu coração é que você entre no secreto nessa manhã, e o Espírito virá sobre você. Não espere pôr a mão na tua cabeça. O Espírito virá sobre você. E o reino dele será propagado. Espírito de Elias, venha sobre nós mais uma vez, Senhor. Que o teu reino prevaleça. Nós declaramos o altar de Baal caindo nessa nação, Senhor, porque existe uma geração de jovens, uma geração de gaditas que sobe para o monte e estabelece um novo tempo, Senhor. E eu profetizo nessa manhã que os altares de Baal não terão mais sucessos. Essa prostituição gospel vai cair, Senhor. E traz os teus filhos para esse lugar. Oh Deus, tira quem precisa ser tirado. E traz os filhos que estarão dentro da aljava desse homem que está à nossa frente. Filhos que estarão dentro da aljava, oh Deus, desse ministério, prontos a serem lançados. Nós liberamos uma voz profética nesse tempo. Senhor, não será mais feito por boas intenções, não será mais feito por prazer. Tira os que não querem um compromisso com o reino, Pai. Tira nesses dias. Nós chutamos a mesa, nós viramos as mesas, Senhor. E eu declaro uma geração de jovens, como aqueles dois homens, como aqueles dois espias, que vão lá em Jericó, no meio dos escombros, e vão achar Raabe, que vai gerar uma nova descendência ao Senhor. De 12 homens, 10 foram frouxos, somente 2 foram corajosos. Levanta esses 2 desse tempo, meu Pai. Levanta uma geração corajosa. E nós declaramos que no meio do escombro, nós declaramos que no meio dessa porcaria que tem sido pregado, nós acharemos a igreja do último tempo. Nós acharemos essa igreja que vai dar
a sucessão, a vinda do Messias. Nada pode te segurar, Jeová. Nada pode te deter. Nem os céus podem te deter. Por isso nós clamamos: que venha o teu reino, que venha o teu reino. Alinha todas as coisas desse tempo. Aviva a tua obra, Senhor. Tua é a glória pra sempre. Amém. Pois teu é o reino, teu é o poder. Chorecanda, alabaçuricanda, alabaçanda, alabaçá. Vem com o teu reino, vem com o teu reino. É o reino teu, é o poder e tua é a glória pra sempre. Amém. Chorecanda, alabaçá. Eu sei que a gente está um pouco avançado com o horário. E você tem liberdade se você quiser ir. Mas se você precisa desse ambiente de glória, faça algo para o céu te ver. Faça algo para que o céu te veja. Pare de pensar em uma igreja pequena. A pequena visão de Deus é uma cidade. A menor visão de Deus é uma cidade. Você de Cajubi, você representa Cajubi nesses dias. Nós não estamos aqui numa festa, como uma festa de Basti, uma festinha particular, não. Nós estamos numa festa de Esther, numa festa onde nós estamos nos preparando para entrar na presença do Rei, para que Ele estenda o seu cetro. Vai, Esther, faça alguma coisa, faça alguma coisa, entre na presença do Senhor. Ele quer estender o cetro, Ele quer estender o cetro. Deixa Ele achar em você numa nova roupa. Entenda isso. Você não foi chamada para fazer uma festa sozinho. Seja como Esther, faça uma festa e chame as nações. Eu quero te dizer com todo o coração e com todo respeito à santidade, Deus, Ele está fácil nesses dias. Deus está procurando pela Esther que vai dizer: Senhor, existe uma geração que precisa do Senhor. E eu quero ser um Mardoqueu nessa manhã na tua vida. Amã não vai te parar. Troque as suas vestes. Purifique o teu corpo. Coloque mais perfume do Espírito. Para que quando você entrar na recâmara do Rei, Ele vai dizer: pede o que quiseres, todo esse reino será seu. Procure por Mardoqueu, que vai te ensinar a pedir a coisa certa. Porque você corre o risco de entrar na presença do Rei e pedir por coisas erradas. Uma geração está sem pai e está na presença de Deus pedindo por ouro, pedindo por prata, sendo que existe uma nação morrendo. Uma geração que fica pedindo ainda sinais. Corremos o risco de pedir coisas erradas na presença dEle. Ainda continuamos pedindo por amuletos. O sinal já foi dado. E o sinal é que nos últimos dias levantarei o espírito de Elias.
O Rei está aqui. Tudo começou por um clamor que veio o teu reino. Ei, Gadida, afia tua espada para pedir a coisa certa. Salomão só pediu por sabedoria, porque ele sabia que ele precisava edificar um reino. Salomão não pediu por dinheiro, Salomão não pediu por nada, ele só pediu sabedoria, porque um homem sábio, ele discerne o tempo e o modo das coisas. Entenda nessa manhã, você é um remidor dessa geração. Não percebeis, eis que eu faço nova todas as coisas, diz o Senhor. As coisas velhas se passaram. Por que você ainda está preso em coisas velhas? Observai, ei que faço nova todas as coisas. Sai desse mundinho gospel, jovem. Volte para a cruz. Volte para a cruz. Não é balada gospel, não é para o teu ego emocional, mas é para uma remissão. Chore calabachá. Chore candalabachê. Teu reino vem. Teu reino vem. Sinta as dores de parto. Sinta o Espírito engendrando em você algo nesses dias. E eu quero te dizer uma coisa: tua vida nunca mais será a mesma. O teu corpo não será mais o mesmo. A tua barriga vai começar a crescer. A tua pressão vai ter uma alteração. Você vai ter que comer comida boa para dar para o teu filho que está no teu ventre. Eu quero dizer para você, jovem, você não vai conseguir comer mais qualquer coisa. Você não vai dar mais conta de ouvir qualquer pregação com segundas intenções. Se o Espírito nessa manhã colocar algo dentro de você, eu quero te garantir, o teu corpo vai mudar. Sabe por que a igreja está mudando? Porque o corpo é dele, a igreja é dele, o Espírito é dele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Está mudando, está mudando. Deixa essas mudanças acontecerem. Deixa essas mudanças acontecerem. Deixa essas mudanças acontecerem. Xicalabassuri cantorobialabassá. Sarabassuri cantorobiandalabassicalabassá. Tu és meu, diz o Senhor. Nada te roubará da minha presença. Tu és José para mim, diz o Senhor. E farei você prosperar em ensinos proféticos para esta geração. Terá revelações de sonhos, e reinos virão até ti, diz o Senhor. Eu separo a tua vida com uma sabedoria do alto, para discernir os tempos desta geração. O diabo está tentando te matar, mas eu te protejo. E nessa manhã eu te digo: levante um altar de consagração a mim, diz o Senhor. Estabelece o meu reino. Deixa que Jezabel eu cuido, diz o Senhor.
Muitas vezes você se pergunta: eu sou novo, mas você é o necessário para esse tempo. Recebe nessa manhã o encargo do alto. Não receba cargos, mas receba encargos, diz o Senhor. Ah, Espírito Santo, sopra, sopra mais uma vez, sopra mais uma vez. Ah, Espírito, entenda algo, jovens. Feche os seus olhos, para que nada roube a sua atenção. Entenda algo nessa manhã. Com muito temor eu quero te dizer isso. Na crucificação de Jesus, havia 2 ladrões, 2 homens, um à sua direita e um à sua esquerda. E um dos ladrões disse o seguinte para Jesus: se tu és filho de Deus, tira-nos daqui. Aí de repente a Bíblia diz que o outro ladrão disse o seguinte: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu paraíso. Jesus imediatamente olha para esse segundo homem e diz: ainda hoje você estará comigo no paraíso. Sabe o que eu aprendo com isso, jovem? Um dos ladrões queria descer da cruz. Jesus olha para ele e não responde nada. Mas aquele que não queria descer da cruz, aquele que queria ir para o reino, Jesus olha para ele e dá uma resposta para ele. Eu quero te dizer uma coisa, geração eleita, Jesus nesse tempo não falará com quem quer deixar a cruz. Jesus não tem compromisso com quem quer descer da cruz. Quem quer descer da cruz tem construído seus impérios. Barulho de prato não significa que tem comida na mesa. Carroça vazia que faz barulho. Mas chegou o tempo nesses dias que o céu quer responder para aqueles que querem um reino.